Olá a todos, bem-vindos ao 7º episódio do podcast Vozes do CHUC. A nossa conversa de hoje pretende assinalar o Dia Mundial da Doença de Parkinson, que se comemora hoje, dia 11 de abril, e temos como nossa convidada a doutora Ana Morgadinho. O Dia Mundial da Doença de Parkinson tem como objetivo alertar para os sintomas e consciencializar a população mundial para a doença. Esta doença atinge cerca de 20 mil portugueses, de ambos os sexos, estimando-se que no mundo existam 10 milhões de doentes. Doutora Ana, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela sua presença. Muito obrigada pelo convite. Como referi, estamos hoje a refletir sobre o Dia Mundial da Doença de Parkinson. O que é a doença de Parkinson? A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, como tal é uma doença crónica, muito frequente e que se pensa que atinge aproximadamente 1 a 2% da população mundial com idade superior a 65 anos. É a segunda doença neurodegenerativa mais frequente a seguir à doença de Alzheimer e é uma doença cuja prevalência tem aumentado de uma forma muito significativa nos últimos anos, havendo especialistas desta área que até falam da possibilidade de uma pandemia, em tempos em que falamos tanto de pandemias, mas em que se fala de uma possível pandemia da doença de Parkinson nas próximas décadas. É uma doença que, apesar de ser muito mais frequente acima dos 65 anos, nós diagnosticamos-la cada vez mais em doentes mais jovens, em pessoas mais jovens que estão numa fase ativa da sua vida profissional, familiar e social, o que de facto levanta questões importantes em termos de diagnóstico e sobretudo de tratamento. E quais são os sinais e os sintomas da doença de Parkinson? Pode-nos falar um pouco deles? Nesta doença, classicamente, nós temos os sinais motores, que são aqueles que são mais facilmente reconhecidos, não só pelos profissionais de saúde, mas pelo próprio doente, pela família, pelos amigos, etc. Aquele que chama mais a atenção é o tremor, um tremor que é essencialmente de repouso, que começa num dos lados do corpo, portanto é um tremor unilateral inicialmente, mas a característica, o sinal motor mais importante é aquilo a que nós chamamos de bradicinésia, que é muito mais do que a lentidão do movimento, mas de facto é isso até que é mais relevante para um profissional e para um familiar do doente e para o próprio. Há outros sinais motores, tais como a rigidez, as alterações da marcha, as alterações dos reflexos posturais que se refletem por alguma instabilidade da marcha, mas esses sinais muitas vezes, felizmente, não são observáveis logo no início da doença. No entanto, esta doença é muito mais complexa e muito mais completa, ou seja, existe um conjunto daquilo a que nós chamamos os sinais e sintomas não motores, igualmente importantes, muitas vezes mais precoces do que os sinais motores e aos quais se associa uma incapacidade também muito relevante. De que sinais é que estamos a falar? Nos sinais não motores nós falamos de sinais tão banais tais como a depressão, por exemplo, a apatia, alguma dificuldade em gerir o dia-a-dia, em gerir os problemas, em planear o dia-a-dia como se fazia antes de ter a doença. Alterações do sono, as perturbações do sono REM são também sintomas não motores desta doença e depois outros, como por exemplo a alteração ou a falta do olfato, as alterações do trânsito intestinal, como a obstipação, alterações urinárias, entre outras, mas estas de facto são as mais importantes. Portanto, a mensagem, classicamente, esta doença é conhecida pelos seus sintomas motores, mas há muitos sintomas não motores que nos ajudam no diagnóstico. Sintomas esses também podem estar associados a outras doenças, não é? Que são comuns. E como é que conseguem fazer depois essa distinção? Quer nos sintomas motores, quer nos não motores, nós vamos ver que muitas destas queixas existem noutras doenças, claro, não é? A forma de os diferenciar é essencialmente através da observação clínica e da colheita dos dados da história clínica do doente. Começando, por exemplo, pelo tremor, há muitas outras doenças em que o tremor existe e uma das mais frequentes é o tremor essencial, que é uma doença completamente diferente da doença de Parkinson, dá um tremor diferente, normalmente bilateral, e na nossa prática clínica até observamos que um doente que tenha tremor essencial, quando vai à nossa consulta, o seu grande medo é que alguém lhe diga que tem doença de Parkinson, portanto vêm com esse medo, mas de facto são doenças diferentes.
Há também muitas outras doenças em que existem os outros sinais motores, nomeadamente a tal bradicinésia, as alterações da marcha, a rigidez, a instabilidade postural, e aí cabe-nos também a nós, que estamos habituados a observar estes doentes, reconhecer as doenças, porque elas, de facto, as doenças em que estes sintomas também existem, normalmente são doenças mais raras, as outras que não a doença de Parkinson, e nestas a gravidade, a forma como estes sintomas progridem e a incapacidade que causam ao doente é completamente diferente daquela que existe na doença de Parkinson. Mesmo relativamente aos sintomas e sinais não motores, é fácil perceber que há muitas outras doenças que têm aquilo de que eu falei, depressão, apatia, obstipação, começando, por exemplo, pela parte mais comportamental, tal como a apatia e a depressão. É claro que a depressão por si só é uma doença e também sabemos que acontece noutras doenças neurológicas e não só. Portanto, a mensagem que eu queria deixar é que é preciso avaliar o doente como um todo e avaliar simultaneamente todos estes sinais e sintomas, porque de facto há várias doenças em que eles podem existir, mas a forma como se associam é característica de uma ou de outra doença. Não só como se associam, mas também a forma como progridem, porque na neurologia o tempo de evolução das doenças e o tempo de observação dos doentes é fundamental para a confirmação dos diagnósticos. E, portanto, qual é a importância de um diagnóstico precoce nesta doença? Eu penso que cada vez mais, em todas as doenças no geral, mas também na doença de Parkinson, é de facto muito benéfico fazer um diagnóstico precoce. Primeiro, na tentativa de otimizar o tratamento da doença, e eu aqui falo em otimizar e não me ouviu dizer começar precocemente o tratamento. Porquê? Porque nós, infelizmente, até à data não temos nenhum tratamento modificador da doença. Oxalá isto mude nos próximos anos, mas para já não existe. O que significa que não temos nenhum tratamento que possamos oferecer aos doentes que nos permita atrasar a progressão ou alterar a forma como a doença vai evoluir. De qualquer maneira, eu penso que quanto mais cedo nós fizermos o diagnóstico, mais fácil vai ser e mais adequado vai ser o tratamento medicamentoso e não medicamentoso que vamos poder proporcionar ao doente. É um trabalho conjunto entre o médico, o doente, a família e outros profissionais de saúde, que deve ser pensado sempre no momento da consulta ou no momento da observação clínica do doente, mas nesta doença é sempre preciso também pensar no futuro. Portanto, nós costumamos dizer isso aos nossos doentes. Queremos tratar o presente, mas também preparar o futuro, e isso vai orientar e modificar muitas das nossas atitudes terapêuticas. É um trabalho de corresponsabilidade, portanto, aqui a decisão é fundamentalmente do médico em termos terapêuticos, mas há muitas decisões que são partilhadas com o doente, e isso permite uma ligação médico-doente fundamental até para um bom prognóstico funcional do doente. Falou também há pouco da evolução das doenças neurológicas. Como é que evolui esta doença? A doença de Parkinson evolui por fases ou estadios, como nós quisermos dizer, e de facto, nos primeiros anos da doença, os doentes respondem muito bem à terapêutica médica, são doentes que têm a sua doença perfeitamente controlada, fazem a sua vida normal, sem grandes limitações funcionais na maioria dos doentes. E esta ideia é muito importante, é que esta doença tem uma evolução e uma progressão diferente de doente para doente, ou seja, a doença de Parkinson, há quem até defenda que existem várias doenças de Parkinson. Há formas muito mais benignas, com uma evolução muito mais lenta, e formas de evolução mais rápida e com mais incapacidade funcional e uma maior gravidade dos sintomas neurológicos quase desde o início. Mas a forma, considerando a forma clássica de progressão da doença, de facto temos essa primeira fase, até muitas vezes chamamos a fase de lua de mel, que é a fase em que os doentes respondem muitíssimo bem ao tratamento e, portanto, é como se não tivessem praticamente nada. Como ainda não temos fármacos modificadores da doença, ela vai evoluindo, é uma doença neurodegenerativa, portanto a degenerescência neuronal vai progredindo, mais devagar ou mais depressa, e depois vamos começar a ter um agravamento dos sintomas motores e também dos sintomas não motores.
A nível motor, o que vai começar a acontecer é que os doentes vão começar a perceber que a medicação não controla as suas queixas durante todo o dia, portanto, o organismo começa a ficar mais dependente da medicação, surgem as flutuações motoras, há momentos do dia em que estão em on, portanto, estão bem, mas surgem os offs. A toma da medicação não faz efeito, a medicação não faz efeito durante tantas horas, ou seja, antes de chegar à toma seguinte já começam a sentir a falta, o chamado wearing off e outras complicações motoras. Por outro lado, a própria medicação vai trazer também, muitas vezes, movimentos involuntários que em muitos dos doentes são incómodas e incapacitantes, que são as discinésias, e depois começam a surgir em termos motores, há marcos paradigmáticos da progressão da doença, tais como um agravamento da marcha, da instabilidade postural, com quedas e uma maior dificuldade na marcha, a necessidade de apoio na marcha e nas formas, nos estadios mais avançados, os doentes perdem capacidade de marcha autónoma. Em termos de sintomas não motores, e aí a doença também é muito diferente, mas considerando a tal evolução clássica, o que nós vamos ver é que com o passar dos anos, estes sintomas não motores, nomeadamente até muitas vezes os cognitivo-comportamentais, vão se tornando mais acentuados. Portanto, nas fases mais avançadas, há quadros de alterações do comportamento, há doentes que têm sempre a tendência a ter uma apatia gravíssima, mas há outros em que, por outro lado, há quadros de delírio, quadros psicóticos, em parte podem estar associados à medicação, mas sabemos atualmente que muitos deles fazem parte da própria evolução da doença. E temos depois problemas cognitivos, portanto a demência da doença de Parkinson é uma realidade, não quer dizer que todos os doentes fiquem demenciados, claro, mas quanto maior a esperança de vida destes doentes e com a qualidade de prestação de cuidados que hoje em dia lhes podemos proporcionar, há uma percentagem muito elevada de doentes que vai ter um quadro demencial nos estadios mais avançados. Disse que ainda não há um tratamento modificador da doença, mas os tratamentos que há ainda proporcionam alguma qualidade de vida aos doentes? Muita qualidade de vida. Eu acho que a mensagem relativamente ao tratamento deve ser otimista e positiva, apesar de, como digo, nós não conseguimos travar esta evolução. Como é uma doença muito frequente, têm surgido muitas coisas novas e vão surgir muitos fármacos novos, com certeza, ou pelo menos formulações novas de fármacos antigos nos próximos anos, mas curiosamente, até à data, o melhor medicamento ainda continua a ser um medicamento que já foi descoberto há muitos e muitos anos, que é a levodopa. Hoje em dia nós temos, do ponto de vista farmacológico, temos um grupo muito significativo de medicamentos, de fármacos dopaminérgicos e outros que acabam por ser utilizados para tratar outros sinais e sintomas da doença e que controlam a doença nas fases iniciais sem grande problema, mas que depois nos permitem também proporcionar uma boa qualidade de vida aos doentes. É claro que à medida que a doença vai avançando, e nomeadamente nos estadios mais avançados, quando os doentes têm que fazer várias tomas de levodopa, quando têm flutuações motoras e não motoras graves e têm também discinésias, muitas vezes são candidatos às chamadas terapêuticas avançadas. E nas terapêuticas avançadas nós temos a cirurgia de estimulação cerebral profunda, mas temos também outras alternativas, nomeadamente a apomorfina em perfusão subcutânea e a duodopa, que ainda não estamos a fazer no CHUC, mas com certeza que o tentaremos fazer, se possível, ainda este ano. E de facto são terapêuticas que estão indicadas para este grupo de doentes em estadios mais avançados, sempre com o objetivo de permitir uma estimulação dopaminérgica mais constante, controlando melhor os sintomas da doença. Há novos fármacos que já estão até alguns deles em fases de ensaios clínicos, alguns potencialmente promissores em termos de possível efeito modificador, mas ainda estamos na fase de investigação clínica. Doutora Ana, para terminarmos, o papel do cuidador informal é, sem dúvida alguma, bastante relevante em todas as doenças, mas eu diria que ganha um destaque ainda maior quando se trata de uma doença neurológica. Qual é a importância do cuidador informal na doença de Parkinson? Eu diria que é uma importância enorme, que de facto um cuidador informal
pode ter num doente com doença de Parkinson. E aqui o conceito de cuidador até pode começar muito mais precocemente do que nós classicamente o utilizamos no dia a dia. Todas as doenças neurodegenerativas, de facto, em todas as doenças o cuidador é determinante, eu diria, de quase tudo na vida do doente. Portanto, falaremos de uma qualidade de vida que depende muito desse cuidador. Na doença de Parkinson, pela sua complexidade do ponto de vista motor, e como disse, de facto, estes doentes ficam cada vez mais dependentes do ponto de vista motor, o cuidador é importantíssimo para a satisfação das necessidades mais básicas do dia-a-dia, tais como ajudar a levantar de uma cadeira, como ajudar a fazer a barba, ajudar a lavar os dentes, etc. Ajudar a deitar, ajudar a virar na cama. São doentes que, quando a doença se começa a complicar, podem ter períodos do dia em que ficam completamente em off, ou seja, não se conseguem mexer, praticamente não conseguem falar, nem sequer conseguem, por exemplo, tão simples quanto isso, se estiverem sozinhos em casa, não conseguem ir buscar os comprimidos à embalagem, porque não conseguem fazer esse movimento. Assim como, do ponto de vista também da parte cognitiva e comportamental, os cuidadores são essenciais. Eu acho que aqui este assunto é tão importante e tão complexo que poderia dar origem só a uma entrevista só para falarmos nisso. Eu acho que aqui a minha mensagem é essencialmente de estimular as pessoas a pensar neste conceito de cuidador muito mais cedo na doença, em fases muito mais iniciais do que nos estadios avançados. E porquê? Porque um cuidador é uma pessoa também que pode estimular o doente, mesmo em fases iniciais, a cumprir aquilo que nós sabemos hoje em dia, que pode melhorar muito a funcionalidade destes doentes. Nomeadamente o incentivar a andar a pé, a fazer desporto, a conversar, a ler, porque nós temos que, como disse no início, nós temos que prevenir o futuro. Portanto, o cuidador começa muito mais atrás. Mesmo quando as pessoas ainda estão bem do ponto de vista funcional. Até porque esta doença, muitas vezes até quando surge em pessoas jovens, que estão habituadas a ser muito ativas, a fazer tudo sem pensar que podem fazer rápido ou não, e portanto isto é uma mudança radical na vida das pessoas. Claro. E o facto de ter alguém ao lado que os ajude a compreender a doença e que os incentive a tomar uma série de medidas não medicamentosas é essencial. Acho que nós, como sociedade, e em particular os profissionais de saúde, devíamos criar infraestruturas para proteger os cuidadores, para os informar. Nós não temos tempo para isso, nem temos infraestruturas criadas para isso, e é importantíssimo explicar a doença aos cuidadores, explicar como é que podem ajudar os doentes e tratar também dos cuidadores, porque estas doenças são de uma exigência que só quem trabalha nesta área ou quem tem alguém próximo com esta doença é que percebe, não é? Portanto, mesmo do ponto de vista físico, porque, como disse há bocadinho, estes doentes muitas vezes não andam, não se mexem, portanto é preciso pegar neles. E muitas vezes estamos a falar de doentes já com uma certa idade, cujo marido ou mulher têm exatamente a mesma idade, muitas vezes com patologia ortopédica e com limitações graves, e nós temos a obrigação, para melhorar a prestação de cuidados de saúde e a qualidade de vida, tratar também dos cuidadores e ajudá-los a cuidar destes doentes. Claro. Doutora Ana, muito obrigado pela sua presença e pela sua mensagem. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado também a quem esteve desse lado a ouvir-nos. Reforço mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o nosso canal para não perderem todos os episódios. Muito obrigado.